tudo bom com vocês? Na semana passada falamos sobre tempo e clima, né? A diferença de cada um, a diferença de tempo, a diferença de clima. Vimos que ambos eles se completam, mas tem várias características diferentes. E hoje vamos falar da atmosfera, né? Vamos falar da camada da atmosfera, tá? A atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra, tá? E ela é responsável por manter a nossa temperatura, né? Responsável por proteger a Terra dos corpos celestes, né? Ela é responsável para garantir a importância, né? Para garantir a vida na Terra, tá certo? Então, a atmosfera, né, é uma camada gasosa que rodeia a Terra, tá certo? E aí, ela, como eu falei, né, ela é como uma capa protetora, além dos raios ultravioletas, né, vindos da radiação solar, também ela nos protege de corpos celestes, né, sobrevoando em volta à Terra, tá? E os gases, né, que formam parte delas estão sempre em movimento, tá? E eles são atraídos pela força da gravidade. Então, ela é mais densa, né, na sua parte inferior, ou seja, mais próxima do solo, da superfície terrestre, do que na parte superior. Outra coisa importante também é que o ar, né, o oxigênio, o ar que nós respiramos, ele fica, né, ele se concentra mais próximo ao solo, tá? E quando vai aumentando a altitude, né, vai aumentando a altura, ele vai ficando rarefeito, tá? Vai diminuindo as partículas de oxigênio, que é o O2, tá certo? Nós respiramos o oxigênio, O2. Então, quando o ar se concentra, o ar se concentra mais próximo do solo, e quanto mais distante, quanto mais altura, o ar é rarefeito. Vale lembrar, é interessante, que quando tem jogo de futebol, é bem claro, bem nítido a gente vê. Quando alguns jogadores brasileiros, né, que moram no qual o Brasil, né, a gente sabe que o relevo brasileiro é baixo, quando vão para regiões de altitude, como o Chile e outras regiões, né, que tem o relevo com uma altitude mais elevada, eles têm que ficar na bomba de oxigênio, né, porque o ar é tão raro que eles não estão acostumados com aquela dinâmica, né, climática, tá? Então acaba tomando oxigênio para tentar terminar o jogo, tá? Então, né, além disso, além do ar, ele vai ficando diferente, né, ele vai diminuindo a sua concentração, a altura, né, dependendo da altura, vai variando diversas características, tá? E é interessante falar para vocês que os gases que compõem a atmosfera, o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, tá? O ozônio, o vapor d'água, e além de outros gases que são chamados de gases raros, tá certo? E esses gases são raros por quê? Porque eles aparecem em quantidade bem pequena, tá? Como metano Ave Maria, oxe, e entre outros, tá? E todos esses gases que eu citei, eles são necessários para a vida humana. Agora a gente vai ver aqui, ó, bonitinho, as camadas que compõem, né, a atmosfera. Tá aqui um gráfico bonitinho, tá? A atmosfera ela é dividida em camadas, tá certo, gente? Temos 5 camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, né? Essas 5 camadas fazem parte, né, da nossa atmosfera, e elas têm características diferentes, tá? E a atmosfera, ela tem exatamente 1000 quilômetros, tá, de espessura, então ela é longa, né, podemos dizer assim. E a gente vai tentar entender agora como cada camada, né, tem a sua dinâmica. A troposfera, né, é a mais próxima da superfície terrestre, tá? Ela tem
basicamente 15 quilômetros, né, de distância. Significa, né, troposfera significa em grego esfera agitada, tá, gente? E aqui, nessa camada, nessa primeira camada, é onde acontecem os fenômenos climáticos, tá? Onde tem a concentração de nuvens, onde tem os ventos, né, onde tem as correntes, né, os ventos direcionando as correntes marinhas. É aqui que acontece as mudanças climáticas. É nessa camada que tem a maior concentração de oxigênio, tá? Aqui podem ocorrer, né, coisas do nosso dia a dia. É nessa camada que acontece, né, as coisas do dia a dia, como chuva, né, como nevasca, como tempestade, neblina, tá certo? E também é nessa camada, né, que fica a mistura que nós respiramos, né, onde tem a maior concentração de oxigênio, tá? Posteriormente, né, a troposfera, por cima da troposfera, temos a estratosfera. Ela tem exatamente 50 quilômetros, tá? Ela está... essa camada ela é conhecida por ter a maior concentração de ozônio, né, por ter aquela dita camada de ozônio, né, e o ozônio ele é um gás muito importante porque ele filtra a entrada dos raios ultravioletas, tá certo? E essa camada, né, a estratosfera com esse gás, o ozônio, ele durante muito tempo foi muito polêmico por conta que os ambientalistas, né, dizem que é uma camada, o ozônio é uma camada que envolve a Terra e não um gás que tem, tem proporções em cantos diferentes, e foi proibido, né, o uso do CFC, que é um clorofluorcarboneto, né. Ele não era nocivo para a saúde humana, ele é encontrado nos desodorantes de spray, nas geladeiras, no ar-condicionado, é um gás, né, encontrado nesses produtos, e ele foi proibido porque ele era nocivo à camada de ozônio. E aí quando a camada de ozônio nela ela sofre essa perda, né, tava furando a camada de ozônio, acaba entrando mais raios ultravioletas, que é prejudicial, né, ao ser humano, tá certo? Posteriormente à estratosfera, nós temos a mesosfera, né? Mesos, camada do meio, tá, gente? É a camada mais fria, tá? E aqui é onde temos alguns gases, né? Aqui onde inicia a ionosfera, tá, gente? Né? A ionosfera começa aqui e termina aqui na termosfera, tá? É a camada mais longa, tem quase 500 quilômetros, tá, de altitude, vai até 500 quilômetros de altitude. Aqui, como eu falei, tem uma grande parte dos íons. E Luana, o que são esses íons, tá? Esses íons são partículas carregadas de eletricidade e fazem com que, né, mandem ondas, né, ondas sonoras, né, ondas sonoras não, desculpa, ondas radioativas, tá? Ondas radioativas para a Terra. É por isso que aqui colocados os satélites artificiais, né? Satélites de rádio, né? Das comunicações, satélites de internet, fica nessa camada, pois tem uma grande concentração de íons, né? Que esses íons são partículas eletrocutadas de material, né? Que faz essas ondas chegarem mais rápido à Terra. Beleza? E é nesse local também que acontece a aurora boreal, tá? Principalmente nos polos, né? A aurora boreal é um evento no qual o céu ele muda de cor, né? Fica belíssimo, vocês podem pesquisar depois no Google, tá? Acontece a aurora boreal, aqui que a gente consegue ver as estrelas cadentes, né? Nessa termosfera, tá? Beleza? Aqui é onde tem muita radiação solar também. E a última camada que temos é a exosfera, tá, gente? A exosfera, que vai de 500 km até os 1000, né, quilômetros de altitude, é a camada mais afastada da Terra, né? É onde
que é onde compõem os gases raros, né, da atmosfera, tá? Ela serve de transição para o espaço também, tá? E essas camadas, gente, são mantidas em torno da Terra pela força da gravidade, tá? A atmosfera, igual a gente, não consegue fugir da força da força gravitacional que vem dentro do centro do nosso planeta, né? Que vem dentro do núcleo, tá? Lembra, né? Que o núcleo interno da Terra ele é bem sólido, né? Porque as partículas ficam exprimidas por causa da pressão da Terra e da força da gravidade. Tá certo? Então por hoje é só. Na semana que vem a gente dá continuidade aos elementos do clima, como temperatura, tá? Maritimidade, tá certo? E entre outros. Até lá. Beijo.